Alô, pessoal, aqui é o professor Nelson. Vamos continuar hoje com a resolução das questões de matemática 2016 do Enem, prova caderno 7 azul. A gente vai ver hoje a questão 140. Lembrando que contém na resolução um resumo teórico do conteúdo exigido. Isso ajuda muito a você se preparar para o Enem. É uma forma objetiva e bastante eficiente. Se você gosta desse método, dê um like para nós, se inscreva no canal. Questão 140. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Vamos destacar isso aí. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, nós temos aqui os 4 atletas indicados por 1, 2, 3 e 4 e as pesagens, primeira, segunda e terceira pesagem. E aqui algumas informações de medidas da estatística. Após 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais eles deveriam se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Lembrando que a primeira luta será entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Para poder responder isso aí, basta a gente lembrar o conceito de média e de desvio padrão. Vamos ver um resumo teórico de medidas estatísticas, através de um exemplo. A primeira medida é a média. A média de um conjunto de dados é a soma de todos esses dados soma dividida pela quantidade desses dados. Então, no exemplo aqui, nós temos 4 alunos que realizaram cada um 3 provas. O que dá a média? Soma os 3 dados, 7 mais 3, 10 com 5, 15, dividido por 3, a média é 5. Todos eles têm média 5, porque todos fizeram 15 pontos. 3 mais 8, 11, com 4, 15, divide por 3, dá 5. Outra medida estatística importante é a mediana, embora a gente não vá usar nesse problema, mas poderá cair em outra questão. A mediana de um conjunto de dados é o dado que fica no meio, quando os dados são colocados em ordem crescente ou decrescente. Então vejamos aqui quando eu tenho uma quantidade ímpar de dados. Eu tenho 3 dados. Se eu colocar em ordem crescente, eu coloco 3, que é o menor, depois o 5 e finalmente o 7. 3, 5, 7. Quem fica no meio é o 5, mediana 5. Todos têm mediana 5, exceto o aluno D. O aluno D tem notas 3, 8 e 4. Colocando em ordem crescente, primeiro o 3, depois o 4 e finalmente o 8. Ordem crescente, 3, 4 e 8. Então, o 4 é a mediana dessas notas aqui. Outro conceito importante, talvez um dos mais, acho que é seguramente um dos mais importantes da estatística, é o conceito de desvio padrão. Conceitualmente é o quê? É a medida de quanto os dados se desviam da média. Quanto mais os dados se afastam da média, se espalham da média, maior será o desvio padrão. Vamos ver aqui um exemplo. É dado que o aluno C tem desvio padrão 4,08. É o maior desvio padrão aqui. Veja bem que a média desse aluno, embora tenha sido 5, como a dos outros alunos, ele teve notas que se afastaram muito da média. Ele tirou 10, um desvio de 5 em relação à média, e tirou 0, um desvio de menos 5. Então, veja bem que ele tem o aluno que é menos regular. O menos regular tem um desvio padrão mais alto, porque os seus dados se afastam da média num desvio padrão de 4,08. O mais regular é aquele aluno que tem desvio padrão zero. As suas notas
são todas regulares aqui, igual a 5. Então, o mais regular é a média, o desvio padrão 0. E o menos regular é o que tem o maior desvio padrão. Para definir a primeira luta que vai ocorrer entre os atletas, o atleta mais regular e o menos regular, quanto aos pesos, nós podemos usar aqui o conceito de desvio padrão, que aliás é próprio para isso. Lembrando que o desvio padrão é a medida de quanto os dados se desviam, se afastam da média. Quanto mais esses dados se afastam da média, se espalham, se afastam, maior será o valor do desvio padrão. É para isso que serve, então, o conceito de desvio padrão, que é explorado no Enem. Vejamos, o atleta número 3 é o que tem o menor desvio padrão. O atleta número 3, aqui, 4,08. É o menor desvio padrão, portanto, é para se concluir que as suas pesagens é os que menos se afastam. De fato, ele tem média de peso 70. E aqui tem um afastamento de 5 a mais e aqui um afastamento de 5 a menos. Nós concluímos que ele é certamente o mais regular. É o mais regular e, nesse caso, o atleta 3 vai ser um dos indicados para a luta. O que tem o maior desvio padrão, observando aqui com cuidado, é o segundo atleta. O desvio padrão dele é 8,49. Pelo conceito, significa que ele é o menos regular. As suas pesagens se afastam muito da média, é o que mais se afasta. Então, desvio padrão maior é o menos regular. Vamos concluir aqui. Ele tem uma média de 71, porém, na primeira pesagem, ele teve 12 quilos a mais. E na terceira pesagem, segunda e terceira, 6 quilos a menos. Portanto, ele é o menos regular. Então, ele é um outro indicado para a luta. Então, o desvio padrão é muito importante esse conceito aí. É a medida de quanto os dados se afastam em torno da média. Logo, a alternativa correta é a resposta C. A luta ocorrerá entre os atletas 2 e 3. Está marcado aqui. Pessoal, se você gostou da aula, dê um like para nós. Se inscreva no canal. Se não gostou, faça seus comentários. Ajude-nos a melhorar a qualidade dos vídeos e o seu conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.